Fala galera, mais um Leadercast, muito feliz hoje com a participação especial de duas feras de vendas, como representantes, supervisores, estão construindo, né, a sua história de sucesso e assim, é uma evolução, porque Misma mesmo foi nossa supervisora multicampeã, recordista e agora com cargo de representante também, um novo desafio. Ótimo, sim, né? Hoje recebo o Lobo do Consórcio e Misma. Que honra. Pra gente é uma felicidade muito grande essa participação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a história de vocês. Conta aí, Lobo, conta aí, Misma. Primeiramente, o Lobo vai falar um pouco, né, sobre sua história do consórcio. Quem é o Lobo? Quem é o Lobo? O Lobo iniciou lá em 2020, né? Tempo da pandemia. Eu era ex-atleta de remo, tinha parado. E aí um amigo meu me apresentou o consórcio. Quando eu vi o consórcio, eu entrei e vi que tinha uma competição, sempre gostei de competir. E aí me joguei de cabeça e desde quando eu entrei, meu objetivo era ser o melhor. Eu não tava querendo ligar pra dinheiro, pra ganho, só queria ser o melhor naquilo Só o que eu tava status de fazendo. ser o campeão. Só de ser o melhor. O foco era ser o melhor. E aí depois surgiu um negócio de broche. Ave Eu- Maria. Aí que me deu mais gás ainda. Eu Broche é queria bom demais, broche, né? queria broche. Você tava pesado lá no Conac, hein? Você levou isso. tudo. Pra quem já chorou uma vez por não ter broche, né? Na verdade foram 6 meses chorando por não ter conseguido. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos. Não dá nem no Um paletó, terno. né? Mas aí, nessa corrida, eu fui melhorando cada vez mais. Surgiu a proposta de ser supervisor. Eu acho que eu recusei 2 vezes antes de me tornar Não supervisor. queria crescer, Lobo. Não queria ter a responsabilidade com outras pessoas por eu ver o quão difícil era. Só que chegou no momento que não dava mais para eu fugir de ser supervisor, porque a plataforma estava precisando. Eu me joguei de cabeça e trouxe pessoas que eu confiei, que tinham um pouco de mim. E nesse meio tempo, a gente foi crescendo inconscientemente, chegando no nível de representante. Quando cheguei como representante também, era uma das minhas ambições, era ser da plataforma líder, porque eu já acompanhava, Sim. desde falou. supervisor, né? A gente Sempre já acompanhava falou, o é trabalho verdade. de vocês. Felicidade demais. E o destino traz, né? Trouxe a gente, graças a Deus, e eu buscava o nacional, né? A gente já conseguiu ser 7 vezes campeão nacional. E o que a gente busca hoje é mais ambição ainda, ser agora o maior da Promove, Sim. né? Que é a E nossa... por que o Lobo? Me conta aí, por que Lobo? Velho, essa história do Lobo... Eu é gosto, porque, eu gosto. Como eu falei, eu sou competitivo e a gente ainda como vendedor, meu supervisor, que era Guilherme, ele virou master, não podia mais cuidar da equipe e a equipe se desmanchou, cada um foi para um lado, uma equipe, só que eu como competitivo falei, não vou para equipe nenhuma não, vou ficar sozinho. É o Lobo E solitário. aí eu ficava negociando na Copa da empresa e aí todo mundo passava me chamando, Lobo solitário, aí eu falava... Um dia eu vou ter minha Alcatea. E aí quando eu virei supervisor, eu coloquei o nome da equipe Alcatea. Foi uma equipe imparável, não teve ninguém pra bater minha equipe. A maior aí, viu, Emílio? Esquece. Não teve ninguém pra bater minha equipe. E quando virou empresa, eu quis seguir o legado. E aí eu coloquei AlphaCred. E aí É o Lobo. o Lobo do consórcio. E eu queria também agora ouvir a história de sucesso. Eu acompanho, sou seu fã número 1 de vocês dois, né? Massa. Mas eu acompanho diretamente, participo e vejo o quanto esforçados vocês são para chegar nesses resultados expressivos a níveis nacionais, né? Então, eu queria mesmo que você contasse um pouco quem é a Misma, né, a grande companheira do Lobo. Sou eu. Ele não é solitário totalmente, né? Não, Não, já mas- acabou, já. Misma, quem é você? Se apresente aí, conta um pouquinho da sua história de vida. Cara, eu era... Quando eu cheguei no consórcio, eu era ambulante. Eu vendia em ônibus. Na verdade, eu passei anos vendendo em ônibus, eu e minha irmã, né? E desde novinha, eu cheguei no consórcio, eu tinha 17 anos. De Cheguei- menor. De menor. De hoje me contratou sem ninguém da empresa saber que eu tinha 17 anos, né? E aí, eu levei a risco. Ele me contratou e falou, ó, você vai ter que mostrar número, você vai ter que mostrar quem você é, porque quando a galera me perguntar a sua idade, Vixe.
você já vai ter mostrado o resultado suficiente, ninguém vai te tirar, né? E aí eu cheguei já colocando a equipe já pra cima. Eu cheguei, a Alcatel ainda não tava onde George queria, né? E aí eu falei, não, se você precisa de realmente um braço direito, eu vou chegar junto com você e a gente vai fazer acontecer. Só que George é aquele cara que ele só faz por você se você fizer por ele, né? Você tem que estar no mesmo parâmetro. A gente trabalha em cima de eu só trabalho com quem quer. Se você der metade de você, eu não vou buscar junto com você, vai ser 0 de mim. Então, ou você vai ser 100% para que eu seja 100% com você, ou você não vai ser nada e eu também não vou ser nada. É dessa forma que a gente trabalha. Por isso que hoje a gente veio de um grande resultado quando eu trouxe isso para a supervisão, porque eu aprendi isso desde o início. Na pressão. Desde o início eu já Cobrança. trabalhei. Tanto que essa cultura de trabalhar até tarde, tudo isso veio mais da minha equipe. Na verdade, né? É entrega, né? Isso. A pessoa tá de verdade ali na empresa. Eu acho assim, o seguinte, que tem muitas empresas que a galera não entrega, não chega ao resultado extraordinário porque não tem entrega. Os caras não fazem o extraordinário, só faz o básico. O básico chega a resultados básicos, né? Então eu vejo muito em vocês essa entrega, essa dedicação. E agora dá para enxergar o porquê, né? Eu acho que é questão de vontade. Quando você tem vontade de conquistar alguma coisa, faça chuva, faça sol, você vai fazer por aquilo. O mundo tá acabando, você não quer saber que o mundo tá acabando, você quer matar sua vontade. E não é pelo dinheiro, né? Pelo resultado. Muita gente fala eu quero, mas aí chega na hora de fazer, não faz. Você quer de verdade? Não quer. Quem quer vai fazer de verdade. Então, como mesma falou, a galera ficava até 3 horas da manhã e tinha que ficar expulsando da empresa. Mas aí tem gente que fala, eu quero, mas dá 17 horas e aí já quer. Tá querendo ir embora. Já tá se arrumando pra ir embora. Eu tava falando sobre isso com a galera no CONAC, no network, né? E eu percebi que, velho, virou uma doença do século no consórcio, o comodismo. O comodismo tá muito grande na galera e é por isso que hoje poucos se destacam. Na verdade, sempre existiu isso, só que não com tanta proporção. Só que aí eu cheguei à conclusão de que é muita influência do líder, né? Porque as pessoas hoje estão muito focadas em querer o resultado, mas esquece que o vendedor ele precisa ser influenciado, né? Porque as pessoas hoje, tudo que você faz hoje é por influência de alguém. Você não faz nada porque simplesmente surgiu somente na sua cabeça. Poucas pessoas são dessa forma. A maioria hoje, tanto que blogueiro hoje cresce na vida se for influenciar as pessoas. E a liderança é sobre isso, é você influenciar pessoas a quererem mais, né? E quando eu entendi isso, a chave virou na minha cabeça. Porque eu gostava de trabalhar muito, porque eu queria muito resultado. E eu sabia que para eu chegar a 3 milhões, 4 milhões como supervisora, porque quando eu era supervisora, não tinha outros supervisores, né? Quando eu cheguei assim no meu ápice da supervisão, não tinha outros supervisores na empresa, era só Misma e George. George estava lá como representante e eu ali com o braço direito dele. Então, eu tinha que assumir a responsabilidade. E se eu quisesse realmente o resultado, se eu quisesse colocar o Facred para ser vista, eu tinha que colocar cada vendedor meu para vender 1 milhão. E para um vendedor vender 1 milhão todo mês, ele tem que estar sendo influenciado. Não vai ser só reunião que vai funcionar, não vai ser só conversa, chamar atenção, retorno que vai fazer o seu vendedor vender 1 milhão, entendeu? Então, você tem que fazer a pessoa realmente enxergar o porquê. Comprar aquela ideia, né? Aquele ideal. E isso tem que ser constante. Todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Eu tava falando isso com o Matheus mais cedo, nesse instante a gente tomando café, que hoje são poucos supervisores que fazem o vendedor querer esse broche como o George era. George já chegou querendo ser o melhor. Hoje tem vendedor que você vai conversar que fala, não tenho vontade de querer o broche, não tenho vontade Tira de logo broche. da empresa. Tá fazendo o que aqui? Demite esse cara, pô. Pelo amor de Deus. E é surreal quando a gente para pra pensar assim, porque se a gente tiver todos da nossa base interessados em ser o melhor, em ser visto, não tem como não. Minha equipe mesmo chegou a vender quase 4 milhões sozinha, somente com 4 pessoas. Matheus, eu tinha acabado de subir Matheus, ele vendeu assim, a gente chegou a 4 milhões e fração. Foi no tempo do CONAC também, ano passado, quando a gente estava aqui.
as meninas chegaram ao ápice de recorde por um motivo só. A galera queria ser visto, trabalhava para isso. Então, o valor era a consequência, pô, porque um vendedor vendeu 1 milhão hoje, ele tá bem de vida, entendeu? Então, era a consequência o valor. Eu sempre que trabalhei em cima disso. Velho, o dinheiro, é certo você receber comissão, é certo tá ali, vocês ganham muito bem. Só que as primeiras coisas que vocês precisam focar é onde você quer chegar aqui dentro. Enxergar o consórcio realmente como profissão. Então, quando eu virei a chave na supervisão, foi quando eu entendi que eu tinha que influenciar meus vendedores a serem profissionais, porque foi surreal. Quando minha galera entendeu isso, já foi. Era todo mês, recorde. E as meninas aí vieram numa batida boa, mesmo que as meninas estavam produzindo 1 milhão, no próximo mês 1 milhão de novo, no próximo mês 1 milhão. Teve vendedora de mesmo aqui, né? Vendeu 2 milhões e se fosse pelo dinheiro, porque a gente vê o quê? O vendedor, o supervisor produz bem no mês e aí no outro mês ele tá com uma graninha e aí não produz mais, acomodou, né? Mas quando você tá com um propósito maior, você não vai ficar, eu tenho dinheiro suficiente, porque seu foco é outro. Então, automaticamente, você vai se manter e além em é chegar evolução. onde ninguém chegou. Exatamente, se manter em ascensão e automaticamente ganhando destaque. Sua vida vai estar melhorando e de quem está ao seu redor também melhora. Isso. E eu vi muita gente me perguntar isso, velho, o que é que te motiva? O que é que... Mesmo é faca na caveira, mesmo eu sei como é que você é toda hora. Mesmo, e assim, voltando, vocês falaram muito de relacionamento, que vocês acabaram se juntando ali, eu vejo uma parceria entre vocês dois. Sim. Eu queria que você falasse como é que vocês falassem, né? Falassem sobre como é que estar ali, como é a parte de os dois juntos, trabalhando nos 2 comerciais. Sim. Geralmente dá muito certo quando um da parte administrativa, o outro é do comercial. E como é que é assim, dois facas na caveira trabalhando junto ali, como é que é? Velho, 2 lobos, né? Eu não me conheço sem trabalhar com Misma, porque a gente sempre trabalhou, né? O relacionamento veio depois de 1 ano da gente já trabalhando junto, então meio que a gente sempre trabalhou junto. Mas hoje, em questão de sociedade, eu acho que dá muito bem. É uma coisa que também eu acho diferente, porque o pessoal costuma entrar em atrito e a gente não tem isso. Claro que ela vai ter discordâncias de mim, só que a gente consegue resolver isso bastante bem e Misma é mais na imposição. Eu sou mais motivação. Então, um vai completando o outro em diversos sentidos e eu acho que é por isso que dá tão bom. Sim. Eu venho com ideias, Misma vem com prática. Então, a gente são 2 lados da moeda que eu acho que... porque toda a sociedade, a gente aprendeu ontem lá no Pablo, né? Toda sociedade, o que essa sociedade vai me agregar? Sim. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Velho, Então... eu achei algo muito interessante. Na verdade, eu nunca cheguei a conversar sobre isso com alguém, né? Ninguém nunca me perguntou quem é você já. Eu acho que as pessoas não fazem tanto essa pergunta. Mas o que eu quando começou, a gente começou junto, foi muita polêmica, né? Porque na empresa já era o galã. Ele todo sempre foi charmosão assim. Bonitão. Essa parte pula. Então, tipo, no começo foi... tinha que ter muita maturidade, né? E você tinha 16 anos, né? 17. 17 anos. Eu tinha feito 18. Foi depois do 18. Foi depois do 18. Não, mas já passou de 16, já era, velho. Eu tinha acabado de fazer praticamente. Mas foi bem... Foi 1 ano depois que vocês começaram a namorar, né? Foi 1 ano depois. Eu cheguei, eu tinha acabado de fazer 17. E aí, quando a gente foi se relacionar, eu tinha acabado de fazer 18. Ou eu já ia fazer, assim. E foi algo muito aleatório, assim, sabe? Foi acontecendo. Só que quando se trata do nosso trabalho, graças a Deus, a gente tem a mesma vontade, né? A gente tem os mesmos pensamentos, a gente tem muita fome, tem muita sede. É isso. Então, tipo, não existia essas dores de cabeça de, eu tô cansado, vamos curtir, vamos sair e tal. Só o foco era trabalhar e ter resultado. Bora trabalhar, até porque
se eu crescer, ele cresce, se ele crescer, eu cresço. Sim, sim. Pra ele crescer, ele precisava de mim. Pra eu crescer, eu precisava dele. Então, é um só. Então, a gente sempre focou, nosso principal foco é sempre a AlphaCred, né? Nosso relacionamento, Deus, nosso relacionamento, AlphaCred. E AlphaCred já é um relacionamento pra gente também, né? Porque verdade. a sociedade, você tem que ter lealdade, né? Tem que existir isso. E pra... O que é que você tá rindo? O conflito que a gente teve aqui foi quem amava mais AlphaCred. Foi. Você nem tinha me promovido ainda. Eu era a supervisora. Ele me testou muito pra subir como sociedade. Eu falei com ele porque a galera toda me perguntava, porque eu tinha muito resultado, Você era né? todo mês, você era campeã na supervisão lá. É, Nacional, né? Porque o que é que acontece? Os meninos acompanhando, eu não erro no erro dos outros. Se eu ver que Henrique errou, eu já fico ligado e não preciso errar nesse erro, porque eu já aprendi com o seu erro. E eu vi aqui os meninos, eles tinham gerente, e o consórcio, ele traz muito aquilo, né? Ambição, ganância, né? Que você dá um poder à pessoa, A pessoa e aí só você pra cabeça, né? a pessoa, e aí o gerente Aí começa você foi a achar, controlando. eu tô fazendo mais do que eles, eu mereço estar aqui mais do que Aí eles. você já foi E freando. tirava o olho, só que eu não. Eu dei essa liberdade porque mesmo que a gente tenha um relacionamento, é relacionamento fora, trabalho é trabalho. E ainda assim eu poderia ter, não, é mesma, mas eu precisava conhecer o coração quando A parte entra o ruim, poder. É, quando né? tiver o poder na mão, Quando né? tiver o poder. Então, foi 1 ano, eu me afastei Deixou ela do mais comercial na e deixei mesma à vontade. E no meio desse tempo falar, você faz mais que ele. Você Era tá aqui, tá com a terrível, era equipe. terrível. E tudo mais. E Então a você gente- usou a tática, Exatamente. suas táticas E eu mentais fiquei aí pra conhecer. olhando pra ver se ela ia deixar o poder se levar, mesmo estando no relacionamento. Ainda assim, eu acho que trabalho é trabalho e eu vi muita gente caindo por ganância, entendeu? E se você escolher, como falou ontem na palestra de Marcel, se você escolher uma sociedade errada, vai ser o futuro da sua empresa. E uma coisa que eu sempre quis ser dono de empresa, desde pequeno. Então, tipo, eu não ia dar um vacilo desse mesmo com a pessoa que relacionasse. Então, mesmo ficou 1 ano Mostrando. ali Um mostrando ano que... sozinha, pai. Sofrendo. Quando ele me subiu, pelo amor de Deus, não aguentava mais. Eu já joga pra cima. Eu pensei em desistir já. Eu já tava maluca já, porque, tipo, eu sempre falei pra ele que eu não tinha vontade alguma de crescer sozinha no ramo. Eu sempre falei, velho, quando eu cheguei aqui, eu te ajudava a treinar seu vendedor, eu te ajudava a fazer os atendimentos, te ajudava em tudo. Não venha pra cá falar agora, assuma a sua vida Gratidão sozinha, é não. com gratidão, né? Então, assim, ele foi... Tanto que eu subi pra gerente, eu não subi direto pra representante. Ele ficou me treinando como gerente. Então, ele falou, tinha acabado de acontecer várias coisas na empresa. E aí, ele tirou todos os supervisores dele. Ele demitiu todo mundo, ele só me deixou sozinha. E aí, falou, eu tenho um planejamento com você pra gerência. Me mostra aí que você tá pronta, que você assume o cargo. Beleza. Fiquei 6 meses vendendo muito bem. Não deixava George saber de nada. Qualquer problema... Resolvia. Nunca chegou a ter nenhum tipo de cancelamento. Reclame Aqui nem existia. Porque eu tinha que estar ali mostrando que eu era 100% para a empresa. E eu depositava meu tempo todo. Todos os pós-vendas, tudo. Eu fazia tudo. Treinava a galera toda. E aí, eu ficava ali o tempo todo mostrando a ele que eu estava mais do que pronta. E mesmo... tendo relacionamento com ele, eu sempre enxerguei como um líder antes De tudo, né? de Colocar a tudo. empresa, o profissional acima de tudo. Porque eu sabia que a AlphaCred é nosso coração, né? Se a AlphaCred acabar, acaba tudo pra mim. Tanto que quando ele perguntaram, eu nem tava promovida ainda, vem cá. Não, eu amo essa empresa. Eu falei, você acha que eu não amo? Não, eu amo mais que você. Eu tô aqui cuidando dela todo dia. Aí, pronto. Foi discussão até umas horas. Acho que a gente ficou 1 hora, mais ou menos, só falando desse assunto lá. Porque a gente realmente trabalha para isso, a gente trabalhou incansavelmente para crescer a empresa em si. Então, não teve participação só, poxa, Lobo, você cresceu a AlphaCred, poxa, Misa, só você cresceu a AlphaCred. Teve que existir os dois como base para o nome crescer, entendeu? Então, foi isso. Maravilha, maravilha. Gente, o nosso tempo hoje é curto.
temos muitas pessoas para entrevistar. Faremos a parte 2 com vocês. Massa. Amém. Muito obrigado Massa. por participar aqui da Lidercast, por estarmos juntos. Né? Vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês e o quanto eu luto por vocês, né? Pela administradora, cada representante, pelo crescimento de vocês. Sim, Né? sim. Foi uma das coisas que você falou que já me marcou muito, que às vezes as pessoas têm grandes resultados, mas às vezes temos que ver as atitudes dela para ver se Sim. realmente ela comprou aquela ideia, se ela vai estar preparada para a segunda Sim. fase. Uhum. Então eu vejo vocês com grande potencial, né? Mas agora a gente fez uma nova mudança de mentalidade em 2025. Sim. Né? Você é um mix, Sim. vocês dois são um mix, a Alpha Credit é um mix de resultados. Hoje vocês estão no nosso top 2 aí de clientes contemplados. Vou pegar você top 1. Esquece. Estamos aí com grandes resultados, né, de expressão de vendas, maior número de cotas, vocês estão em tudo, grandes resultados vocês estão em todos. Então assim, espero que vocês cresçam cada vez mais, estão mais que no caminho certo e com maturidade. Essa visão de 2025 vai ser um divisor de águas para todo Demais. mundo, né, para mim, para vocês, né, pensando mais no cliente, contemplando, faturando. Você está vendo que toda hora a gente está ali em busca de ter qualidade mais nas vendas. Então, assim, 2025 vai ser um divisor de águas. Para quem quer perpetuar no consórcio, vai ser obrigado a trabalhar nesse segmento aí, de tudo que a gente vem forte, viu? Somos o número 1 em Massa. tudo, né? Com certeza, pra gente também é uma honra, né? É um sonho que foi realizado, porque eu via que era a plataforma onde só tinha os melhores. Como eu falei, eu queria ser o melhor. E a gente sabe o porquê de ser a melhor, né? Porque é recíproco, não é somente uma plataforma onde a gente corre atrás, você tá o tempo todo correndo atrás com a gente todo também, mundo. sendo líder, se preocupa, tá aqui, a intenção era fazer parte da plataforma e hoje a gente tá Sim. aqui no seu podcast, então assim, a gente já entrou na plataforma, então agora o que vier de lá pra cá, pode contar com a gente, pode deixar com a gente que a gente é missão dada, missão cumprida. Eu Tem que ia falar respeitar. Muito obrigado pela parceria. Valeu, meu líder. Valeu, Vocês meu líder. moram no fundo do meu coração. Massa. E vamos pra cima. Mais um Lidercast. Não perca. Se inscreva já aqui, corre aqui. Bota lá na notificação do sininho. Tem muito conteúdo. Essa aqui só foi a parte 1. Ainda tem muita Com coisa pra gente certeza. poder sugar dessa Muita galera coisa. aqui. Tá bom? Fiquem ligados. Forte abraço. Até mais. Valeu. Valeu.